Boa noite. 13ª sessão ordinária do primeiro ano da 15ª legislatura. Antes de declarar início da sessão, esclareço aos munícipes e a todos que estão assistindo que, em razão à pandemia causada pelo Covid-19 e considerando a retomada gradual das atividades presenciais pela Prefeitura Municipal de Caieiras, bem como pelo Governo do Estado de São Paulo, a Câmara Municipal de Caieiras, por meio do ato da Presidência número 11/2021, adotou as medidas necessárias de segurança para evitar a propagação da doença provocada pelo coronavírus, de modo que passou a ser permitida a presença de público externo no plenário da Câmara durante as sessões, desde que respeitada a ocupação máxima de 60% dos assentos. Esclareço, por fim, que as sessões continuam sendo transmitidas em tempo real pelos canais oficiais da Câmara Municipal de Caieiras. Solicito aos vereadores que registrem a presença no terminal. Com a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo sobre os trabalhos e havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão. Agradeço a presença de todos e convido o vereador Juninho para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Eu vou ler o Salmo, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos que dizem ao meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e que me fazes andar de cabeça erguida. Amém. Em seguida, passo a apresentar as matérias escritas para o expediente da mesa. A ata da 12ª sessão ordinária, realizada em 18 de agosto de 2021, às 19 horas, coloco a referida ata em discussão. Ata aprovada. Balancete da Prefeitura Municipal de Caieiras, relativo ao mês de julho de 2021, encaminha a Secretaria, ficando à disposição dos senhores vereadores. Projeto de Lei número 99/2021, de autoria do Prefeito Municipal Gilmar Soares Vicente, que dispõe sobre: estabelece procedimento administrativo para legitimação de posse em terras devolutas municipais e dá outras providências. Encaminho as comissões. Só para esclarecer para quem está aqui na parede, quem está nos assistindo, esses projetos eles vão entrar no expediente, eles serão analisados pelas comissões e lidos pelos vereadores, será aprovado, votado na próxima sessão. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 05/2021, de autoria de todos os vereadores, que dispõe sobre: acresce os artigos 207A e 207B na Lei Orgânica do Município de Caieiras e dá outras providências. Encaminha as comissões para parecer. Projeto de Lei número 116/2021, de autoria dos vereadores Micael Fernando dos Santos e Carlos Alberto Albino Júnior, Juninho, que dispõe sobre: institui o Programa Municipal Adote uma Escola em Caieiras e dá outras providências. Encaminha as comissões para parecer. Projeto de Lei número 117/2021, de autoria do vereador Anderson Cardoso da Silva Birruga, que dispõe sobre: institui no município de Caieiras a campanha de prevenção ao combate ao câncer de ovário e dá outras providências. Encaminha as comissões para parecer. Projeto de Lei número 118/2021, de autoria do vereador Anderson Cardoso da Silva Birruga, que dispõe sobre: institui no município de Caieiras a campanha Passagem Solidária e dá outras providências. Encaminha as comissões para parecer. Projeto de Lei número 119/2021, de autoria do vereador Anderson Cardoso da Silva Birruga,
que dispõe sobre institui no município de Caieiras a campanha de conscientização sobre a saúde visual primária, também denominada Março Verde, e dá outras providências. Encaminha as comissões para parecer. Projeto de lei número 120 de 2021, de autoria do vereador Josemar Soares Vicente, Lagoinha Josi, que dispõe sobre institui no município de Caieiras a campanha permanente de sensibilização, informação e incentivo à vacinação e dá outras providências. Encaminho as comissões para parecer. Projeto de lei número 121, 2021, de autoria do vereador Josemar Soares Vicente, Lagoinha Josi, que dispõe sobre acresce o artigo 1º-A à Lei Municipal número 5.116, de 26 de outubro de 2018 e dá outras providências. Encaminha as comissões para parecer. Projeto de lei número 122, 2021, de autoria do vereador Eudes Oliveira Santos Meira, que dispõe sobre institui no município de Caieiras o Dia de Prevenção e Combate à Poliomielite e dá outras providências. Encaminha as comissões para parecer. Projeto de lei número 123, 2021, de autoria do vereador Eudes Oliveira Santos Meira, que dispõe sobre estabelece o treinamento para evacuação de prédios em caso de incêndio ou outras ocorrências nas escolas públicas e privadas do município de Caieiras. Encaminha as comissões para parecer. Projeto de lei número 124, 2021, de autoria do vereador Vladimir Panelli, que dispõe sobre institui no município de Caieiras a Semana de Conscientização, Prevenção e Combate à Nomofobia e dá outras providências. Encaminha as comissões para parecer. Projeto de lei número 125, 2021, de autoria do vereador Vladimir Panelli, que dispõe sobre obriga a instalação de casinhas de cachorro ou gato nos estabelecimentos comerciais e demais locais abertos ao público no município de Caieiras e dá outras providências. Encaminha as comissões para parecer. Projeto de lei número 126, 2021, de autoria de todos os vereadores, que dispõe sobre obriga a comunicação à Câmara Municipal de Caieiras acerca da abertura do procedimento administrativo visando a aprovação de projetos de empreendimento imobiliário e dá outras providências. Encaminha as comissões para parecer. Projeto de lei número 127, 2021, de autoria das vereadoras Josefa Maria Marques Santos, Zefinha, e Josi Cristina Aranha D'Ártora, Projose, que dispõe sobre autoriza o ensino de noções sobre empreendedorismo nas unidades de ensino da Rede Pública Municipal de Educação de Caieiras e dá outras providências. Encaminha as comissões para parecer. Não havendo matéria escrita para o expediente da mesa, passa ao tema livre. Ofereço a palavra dos senhores vereadores pelo tempo regimental de 10 minutos com a partes e solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Enos Cardoso da Silva, com a palavra. Senhor presidente, quero aqui, boa noite a todos que estão presentes. Quero aqui manifestar meus sentimentos à família do Dr. Pedro, do Pedro Sobral, que é Pedro Kiss, que é meu amigo, acabou falecendo e é uma pessoa muito querida por mim, então quero mandar meus sentimentos à família. Carlos Alberto Albino Júnior. Com a palavra. Bom, gente, mais uma vez boa noite a todos, boa noite aos internautas, meus colegas vereadores, ao público presente. Bom, gente, eu vou ser muito breve, mas é um assunto que circulou e está circulando, né? Vocês estão cobrando o transporte público, eu acho de direito, eu acho que nós temos mesmo que cobrar, pois nós sabemos que isso vai definir os próximos 20 anos na cidade de Caieiras. Eu, por exemplo, hoje eu tive uma entrevista
E eu mesmo falei, quando foi assinado o primeiro contrato na cidade, eu tinha 10 anos. E hoje eu tenho 40 anos e está acabando o contrato. E eu aqui, eu sou passageiro, mas o contrato com a empresa vai ficar durante 20 anos. Então, eu até agradeço também o doutor Edgar, não sei se eles estavam aqui, que ele está nos atendendo, atendeu eu, o Alemão, o Micael, a Zefinha, tá? E é assim, gente, vocês podem ter a certeza que eu, Juninho e os demais vereadores, nós vamos cobrar sim, que precisa ter um transporte digno na cidade, precisa ter contrapartidas benéficas para o município, entendeu? Não adianta só a gente escutar vocês falando, pedindo, clamando por um transporte digno e a gente ficar de braços cruzados. Isso não vai acontecer, tá? Então vocês podem ter a certeza que, enquanto vereador, eu vou estar brigando, estou com o doutor, ele passando as demandas, passando tudo, e eu tenho a certeza, para vocês terem uma ideia, na sexta-feira eu estava com ele e já tinha notificado a empresa que está fazendo o estudo por duas vezes, entendeu? Então, é uma coisa séria que vai definir o futuro do transporte de todos vocês por esses próximos 20 anos, tá? Então, vou brigar sim pela integração, vou brigar sim pela passagem mais barata, tá certo? Porque é inadmissível quem sai lá do Vera Tereza ou da Laranjeiras, pegar duas conduções, gastar R$10 para vir para o centro da cidade ou de um lado para o outro. Isso é inadmissível. Não, eu não vou aqui falar de empresa A, B e C, porque vai ter um processo licitatório. E nesse processo licitatório, quem cumprir com as exigências e quem vir e participar e ganhar, que faça o melhor pela essa cidade. Tá? Que é a cidade que eu nasci e cresci, eu quero viver meus últimos dias aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado e uma boa noite. Aproveitando aqui, eu quero pegar uma palavra do vereador Juninho, dizendo a vocês que isso aí não é um trabalho só dele, tá? Isso aí é um trabalho de todos os vereadores buscando melhoras no transporte público referente à integração e aos pontos... Não, a gente estamos falando só aqui... Só vou pedir a gentileza, no final a gente abre para discussão, a indicação está feita por todos nós. Ó, a gente, indicação está feita por todos nós. Só para não polemizar, desculpa tirar a máscara, mas só para não polemizar, é o seguinte... Se você pegar nas indicações dos vereadores, você vai ver que está o pedido de todos. Birru, só para não polemizar, gente, inclusive eu até conversei com os meus colegas lá dentro, e vocês podem pegar que todas as minhas falas, eu não falo só em nome do Juninho, e sim falo em nome de todos, tá certo? Então, porque aqui, todos nós temos que brigar pelo bem da cidade e nós estamos brigando, tá? Então eu deixo bem claro que eu não falo individual em nome do Juninho, sim em nome de todos. Presidente, pela ordem, presidente, só dar um posicionamento. Eu gostaria de propor, presidente, já que esse tema é recorrente e é exaustivo os debates, para que a gente não atrapalhe a sessão, a gente abre um espaço meia hora depois da sessão para a gente discutir esse tema, ganhar opiniões do público que está aqui presente, outras opiniões e dar as nossas também. Mas aí a gente tem tempo para poder fazer isso. O que você acha? Senão a gente não faz o... Sim, Panelli, até porque não é Vocês porque... acham legal, gente? Meia hora depois para a gente... Até porque não é porque o Juninho está falando, mas mesmo que nós... Não, mas a gente pode discutir depois, Não, mas mesmo que nós não está falando, nós temos nossos pedidos e tudo que nós... Republicanamente, todo mundo dá a sua posição. É que não é tema de pauta da sessão. Segue a lista. Se vocês quiserem. Eudes Oliveira Santos Meira. Boa noite a todos. Tem o mesmo segmento do Birruga, aqui todos nós estamos juntos, né? A batalha de todos os vereadores. Tá aí, tá? Então, estamos juntos, Birruga. O Eudes está deixando claro que também é o mesmo trabalho de todos os vereadores. Fabrício Calandrini Nogueira. Com a palavra. Boa noite a todos, novamente, todos que estão assistindo pela internet. E a todos vocês, como eu falei, gostaria que fosse assim sempre. Independente da causa, de ser manifestação ou não, mesmo porque eu sou o primeiro que não posso reclamar ou falar para não ter manifestação, que eu fui um dos primeiros a fazer manifestação aqui dentro mesmo, contra a gestão, e estou aqui.
né? Voltei, é sinal que eu não estava errado. Então, toda manifestação ela é bem-vinda, pacífica e com direito e com razão, né? Porque a gente tem que saber, até para manifestar, a gente tem que saber o porquê. Infelizmente, tem algumas pessoas que manifestam por causas pessoais, outras por interesses em comum da população. E para as que manifestam em causas pessoais, eu não tenho muito o que falar. Eu acho que todos conhecem e sabem que eu sou o que mais respondo aí nos grupos, em discussão, esse é um, mas discussão, tem a sua particularidade aí de cada um fazer sua manifestação particular, né? Quando é particular, não é para o povo, aí a gente não tem que dar atenção. Então, depois da coisa eu converso. Samuel, você estava na onde nos últimos 4 anos? Que você não viu problema, só nessa gestão você estava. Você fica aqui depois da sessão. Nos últimos 4 anos. Fica aqui depois da sessão. Onde você estava? Por que você ficou sumido? 4 anos, agora você apareceu aqui. Não se manifesta no que você sabe que não pode. Depois dessa, espera a sua vez. Você não representou nós nos últimos 4 anos. Por quê? Por quê? Você não representou nós? Liga, meu amigo. Pelo amor de Deus. Peço desculpa a quem veio se manifestar pelo povo, não individual. Peço desculpa aí a todos que veio se manifestar em prol do povo. Vamos, só para dar prosseguimento, todos... Não, pode deixar ele gritar, ele gosta de gritar, deixa ele gritando aí. Gritou 8 anos. Não. Vou falar da polêmica maior, que é o transporte público. Hoje, até em relação à manifestação. Quero dar parabéns aí para a juventude que está se movimentando aí, fazendo, panfletando lá na estação, chamando o povo para participar, porque vai ter audiência pública com a população e a população que vai falar o que precisa para o transporte público. E o que vocês estão fazendo, nós também, todos os vereadores estamos fazendo, com o pessoal que a gente tem contato. Nós estamos passando isso para o pessoal. Vocês têm que participar, porque se chegar no dia da audiência pública, não vir ninguém, e vir o pessoal da própria empresa ficar gritando aqui, não vai ter audiência pública. E aí o povo não vai ser ouvido. E não vai mudar nada. Porque daí vai ter confusão, vai ter coisa, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer igual fez a Essence. As audiências públicas da Essence, a população não participou. E eu espero e já falo aqui, convoco a população a participar, sim, das audiências públicas, porque é a população que vai falar o que está ruim. Todo mundo sabe. Mas se chegar no dia, ninguém ficar todo mundo na sua casa calado e no outro dia ir pegar o ônibus, não vai adiantar. Nós estamos, sim, eu acho que o Panelli já fez vídeo, Josi, Zé Finha fez já requerimento, todo mundo faz requerimento para a empresa. Infelizmente, alguns meios de comunicação, imprensa aqui, que não é imprensa, se julgam imprensa, eles querem que a gente vá lá falar para eles. E não é porque o vereador não vai em determinada imprensa ou determinado jornal que o vereador não está trabalhando, não está falando. Todo mundo está falando, nós estamos falando todo dia aqui na prefeitura, notificando a empresa. Eu fiz vídeo, o Panelli fez um vídeo, postou, o pessoal começou a meter o pau no cara, que o cara se posicionou, a Josi fez, eu fiz vídeo, o Juninho fez um agora com o Alemão, o Micael foi lá já notificar a empresa, o Biú. Então, assim, não é porque nós não fomos em determinado imprensa que nós não estamos fazendo. Gente, é só entrar no Facebook de cada um, no Instagram de cada um, que vocês vão ver que tem posicionamento. Então, assim, nós estamos convocando quem nós temos contato. Não é porque não está indo em determinada imprensa que eu vou falar, eu não vou. Tem determinada imprensa que eu, por exemplo, eu não tenho porquê ir. Então aí o cara vai, pô, mas não vem aqui falar. Gente, eu estou falando na minha rede social, que tem muito mais alcance do que essa imprensa que está falando. Desculpa. A minha rede social tem muito mais. Eu não vou nem falar o nome para não deixar o cara constrangido. E o vídeo, eu fiz o vídeo, eu vi que inclusive tiveram algumas pessoas que estão aqui, da juventude, tudo que compartilharam o vídeo lá, onde eu falei que vai ter audiência pública. Gente, o mais importante, vai ser feito um novo modelo de contrato. São 10, mas por lei o mínimo é 10.
São 10 anos, né? Pode prorrogar ou não, aí vai depender. Tem que se montar uma comissão popular, porque não existe hoje isso. E esse contrato de 30 anos, como o Juninho falou, isso não existe, foi feito há 30 anos atrás. Tem gente que nem estava nascendo, gente. Então isso não existe. Só que o modelo vai ser feito. Vai ser feito através da empresa que está fazendo esse estudo e das audiências públicas. Vão ser registradas. Todo mundo vai poder ter voz lá. Todo mundo acho que sabe como que funciona a audiência pública. Vai poder se registrar lá e ter voz para falar o que quer. Mas não estou falando de absurdo, porque absurdo, não adianta a gente sonhar. Não adianta, a gente tem que ter o pé no chão. Nós podemos ter, sim, uma integração dentro da cidade. Nós podemos ter um terminal decente, não desculpa o termo, essa porcaria que foi feita na gestão passada. Nós precisamos, e a empresa ela tem o dever de fazer isso. O dever. E nós, enquanto vereadores, nós vamos sim cobrar. Nós vamos sim cobrar. Vereador não faz, só para deixar claro, o vereador não faz obra, mas a audiência pública, nós vamos fazer um documento aqui, entregar na prefeitura com o que a gente quer. E os pedidos são iguais, não precisa um fazer. Todos são iguais. Todo mundo quer integração, todo mundo quer o melhor, quer diminuir o horário do ônibus, quer que o aplicativo do ônibus funcione, que não funciona. Viu? A minha assessora mora no Marcelina, demora 1h40, 1h50 para chegar aqui, gente. Isso não existe, do Marcelina é do lado. Então precisa melhorar e vai. E não é porque o vereador não está dando entrevista aí para supostos imprensa de Caieiras, que se beneficiava aí de muita coisa e hoje está querendo só xingar, que era uma Veneza, agora não era Suíça, agora não é mais Caieiras, né? Então, só porque a gente não vai lá, não quer dizer que a gente não está fazendo, não está se movimentando. Só um minuto da sua palavra, senhor vereador. Eu também quero agradecer toda a Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu fiz um projeto de lei, que é o Banco de Alimentos, e a Luciane mobilizou toda a equipe. O Banco de Alimentos, o projeto é para doação, os mercados não jogarem mais os legumes, as verduras fora, e para fazer a doação para a Secretaria de Desenvolvimento Social e essa comida, esses legumes, chegar até as famílias que precisam, que estão passando fome aqui no nosso município. Então eu fiz a lei, a Luciane Mosca mobilizou toda a sua equipe, nós já fizemos reuniões com os mercados, e está acontecendo já isso internamente, e aí dentro de 20 dias ou um mês, essas famílias vão receber aí pela informação aí que nós tivemos, mais de 20 toneladas de alimentos por mês que são jogados fora aqui no município, vão chegar na mesa e na coisa. Então, quero agradecer ao prefeito que encampou aí o projeto aí junto com a Luciane Mosca, e vamos trabalhar, é o que eu falo, a gente está aqui, nós ganhamos a eleição, o povo nos colocou aqui para trabalhar, então a gente tem que trabalhar e dar satisfação para a população. Infelizmente, algumas pessoas querem coisas pessoais, e quem quer coisa pessoal, eu já falei, espera a próxima eleição, sai candidato e boa sorte. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Só pegando um minuto da sua fala, Fabrício, na sessão retrasada eu fiz um ofício que a empresa ela tirou o direito de um deficiente e estar tendo um acompanhante para estar circulando com ela na cidade. Isso aí é um absurdo. Eu fiz uma nota de repúdio na sessão retrasada contra a empresa. Levei lá, protocolei na empresa, eles não dão atenção. Então, nós tem que sim, vir todo mundo aí, ó, e meter o pau nessa empresa mesmo. Tem que estar junto para a gente conseguir alguma coisa. Senão, fica difícil, entendeu? Tem que estar todo mundo junto, unido. E é que nem o Fabrício falou, 20... então, 20 anos a empresa já é longo o contrato, piorou 30 que nem era, entendeu? Eu acho que teria que ser 10 anos o contrato da empresa. Mas, aqui tá todo mundo unido para esse transporte melhorar. Eu tenho certeza que nenhum vereador vai estar contra os projetos que a gente tem para estar melhorando o transporte público, até todos os itens que a gente tem, né, Fabrício, para estar apresentando para vocês aí. José Carlos Dantas de Menezes. Com a palavra. Boa noite a todos. Boa noite, meus colegas vereadores. A Guarda Municipal, na pessoa do Begaminha aí. Eu
estive com o Juninho, né? A gente estivemos essa semana andando nas ruas, justamente para provocar a empresa com relação os lugares lá onde as pessoas, que eu não chamo aquilo de ponto. Falei pro Juninho que é um absurdo a gente chamar aquilo de ponto, né? Tem aqueles caninhos que eu falo, aqueles canos lá, indicando que é uma parada de ônibus, aonde as pessoas, na época de chuva, não tem onde se amparar. Na época de sol, não tem onde se amparar. Então, podemos chamar aquilo de ponto. A gente tem de algumas cidades aí, aqueles pontos bem bonito, né? Dá uma visibilidade bem legal uma cidade tão bela quanto a nossa cidade de Caieiras, e ter uns pontos de ônibus aonde no passado, na gestão passada, quem sabe que eu tive 4 anos na gestão passada, quem me acompanhou na minha rede social, eu mostrava uns pontos sendo cobertos, que é só ali um negócio só para ajudar, não há mais nada que fosse um negócio extraordinário, né? Onde a empresa deveria nos ajudar e fazer algo diferente. Estou com vocês, tenho a certeza disso. Eu tenho família aqui, meus irmãos, eu tenho 7, somos em 6. Veio a falecer o ano passado de Covid, né? E eu tenho 6 irmãos, muitos sobrinhos eu tenho aqui. Então minha família mora aqui em Caieiras. Eu vim para cá em 89. E aí de mim veio os meus irmãos e aqui construíram família. Então todos eles, a maioria deles, eles não tem carro. Ele tem que se deslocar, pegar ônibus, né? Então nós sentimos isso aí. Então eu estou aqui também, de passagem também. Aqui o meu sonho também é de ver uma Caieiras com transporte digno, para que a população possa ter uma qualidade de vida, onde nós temos uma vida tão curta, né? Nós vimos agora, nesse período de pandemia, quantas pessoas nos deixou. Então, você vê que quando as pessoas não usufruíram do bem-estar, né, da nossa cidade, por conta de algumas coisas que poderiam ser melhorado. Então, eu estou com vocês. Agora é o momento, né, da gente pressionar a empresa que for entrar, independente de qual empresa que seja, vai ser aberta a licitação, aquela que ganhar. A gente tem que ir para cima, né? E o prefeito tem que fazer valer também, junto com a população, para que tenha um transporte digno. Conte conosco. Acredite, o Juninho, as palavras dele foi bela, então não precisa falar mais nada. O que ele falou, a gente já estivemos conversando esses dias aí, esses últimos dias, e pode ter certeza que, o que depender de nós, a gente vai estar ali e sonhamos com um contrato e um trabalho belo de uma empresa que for dar continuidade ao nosso transporte. Pode contar com nós. José Maria Marques Santos. Boa noite a todos. Que Deus abençoe por nós, está aqui, né? Então, eu vou falar aqui poucas palavras. É o seguinte, essa empresa de ônibus é o seguinte, a gente tem que estar lutando, os 10 vereadores, está lutando pelo transporte mais adequado, pelo transporte mais em conta, né? Por um final de rodoviária decente, ponto de ônibus, itinerário de ônibus de 1 hora, certo? Pode ter certeza disso. Se a gente tiver de aprovar qualquer projeto da garagem, tem que aprovar por um transporte de qualidade. Um transporte mais em conta. É assim que a gente trabalha. Por quê? É os 10 vereadores. Porque 1, 2, 3 vereadores não faz nada sem os 10. Tá certo? É isso aí que eu tenho para falar. E pode contar com a gente. Vocês todos. Obrigada. Josemar Soares Vicente. Uma palavra. Boa noite a todos. Quero aqui deixar claro, em diversas reuniões que a gente vem tendo, e o assunto é o mesmo que hoje está sendo discutido, e dizer que vocês estão no caminho certo, que é o mesmo caminho que o nosso, tá? E pode contar com a gente, tá? Referente a gente não divulgar, mas a gente às vezes tem essa falha mesmo aí, porém, não é porque a gente não divulga que a gente não discute esse assunto aí. Como eu disse, é um assunto discutido quase todos os dias,
tá? Muito obrigado pela presença aí. Como eu disse, pode contar com a gente, tá? E o prefeito também deixa bem claro que é obrigação dos vereadores cobrar isso daí, como ele também está cobrando, que uma andorinha só não faz verão. E só cortando um pouco aqui, respondendo a pergunta dessa pessoa, onde eu estou na rua trabalhando, é por isso que eu estou aqui, tá? É o resultado meu e do Lagoinha e dessa turma aqui, nossa, aqui, ó, de vereadores, está aqui, é porque a gente estava na rua trabalhando, e eu não vi, 4 anos passados, uma boa parte dessas pessoas que vêm aqui querer fazer algazarra, discutir em prol do povo, eu não vi brigar porque não tinha ortopedista, eu não vi eles brigar por conta dessa empresa de ônibus que presta um desserviço há muitos anos, tá? Eu não vi ninguém nos 4 anos passados e segurar poste que estava caindo. E hoje vem aqui querer fazer algazarra, tá? Aqui nós está para conversar, entendeu? E para respeitar, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite a todos, viu? Josi Cristina Aranha D'Artora. Com a palavra. Boa noite a todos e a todas. Meu Deus. Bom, eu, na verdade, só queria inteirar, eu acho que o Juninho foi bem claro, o Alemão e todos os vereadores que discursaram aqui, inteirar no sentido de que essa pauta do transporte, ela acontece aqui quase que diariamente na Câmara e a gente com o prefeito Lagoinha. Nós sabemos os problemas que todos os usuários e os caieirenses passam com esse serviço prestado ou mal prestado aí pela aviação. Eu só queria responder uma questão do senhor, que ele falou, e onde vocês estavam esses 4 anos que vocês não resolveram isso? Gente, isso não é difícil responder. A empresa simplesmente cumpre um contrato firmado há 20 anos atrás, onde a cidade tinha uma outra realidade, uma quantidade de habitantes e usuários muito menor do que acontece hoje e menos bairros, menos loteamentos. Então, ela atua com a realidade que era lá atrás. E eu vou dar um pequeno exemplo para vocês. Não adianta a gente obrigar a empresa a colocar linhas aonde não estão previstas no contrato. A gente não tem como conseguir isso. O ano passado, a gente aprovou uma lei aqui garantindo a gratuidade para idosos acima de 60 anos. A gente aprovou por unanimidade, todos os vereadores aprovaram. Em 24 horas, a empresa conseguiu derrubar essa lei. O que eu quero dizer é que a gente não tem uma autonomia em relação a esse contrato, porque eles estão cumprindo o contrato que foi firmado 20 anos atrás. E agora, cabe a vocês, num próximo contrato, sim, vir aqui e cobrar que a gente fiscalize, e antes de qualquer coisa, cobrar que a gente fiscalize solicitando ao Executivo todas essas questões que vocês levantam, todas essas questões que a gente já conhece aqui, que mais linhas, mais veículos, a integração, pontos de ônibus seguros e de qualidade. Vocês têm que cobrar que a gente garanta isso no processo licitatório e que a gente fiscalize isso quando uma empresa ganhar e na execução do serviço. É esse o nosso papel, entendeu? Infelizmente, nós estamos de mão atadas que não conseguimos hoje legislar por um contrato firmado, né? Pensa você tem uma empresa, você firmou um contrato com uma pessoa X e essa pessoa X está cobrando coisas que não foram garantidas no contrato. Então, eu só estou querendo justificar porque eu ouço muito isso. Aonde você estava os 4 anos que você não fez nada? Entendeu? Às vezes a gente não tem o conhecimento de como de fato as coisas funcionam e a gente cobra coisas que não diz respeito a gente, só esclarecer isso. Mas de qualquer forma, eu quero dizer que todos nós aqui, estou nervosa, todos nós aqui estamos em movimento, assim como o prefeito Lagoinha, porque isso foi uma promessa dele de campanha de que mudaria. E nós somos próximos, o cargo eletivo também é muito próximo à população, a gente escuta muito isso. E é óbvio que a gente tendo um transporte... Hoje o que mais é falado negativamente na cidade é o transporte.
Que político que não quer ter um transporte de qualidade? Que político que não quer sanar aquele problema tanto discutido e questionado para a população? Então, não só uma honra, mas é um dever nosso. Eu anotei tanta coisa aqui, gente, mas deixa eu ver o que mais que eu precisava falar. Eu queria elogiar bastante esse movimento. Eu acho que é um movimento justo, é uma manifestação justa, né? Tirando algumas situações, ela tem sido pacífica. Eu quero até elogiar bastante a juventude cairense por todos esses movimentos que vocês estão fazendo, porque é um movimento comum, não é um movimento isolado pensando no bem próprio, como tem pessoas que estão aqui hoje pensando no bem próprio, ou pensando em fazer bagunça, ou pensando em denegrir imagem, em denegrir não posso mais falar, né? Pensando em prejudicar os políticos. Vocês, juventude, vocês estão de parabéns por tudo que vocês têm feito. Eu até me sinto orgulhosa, porque algumas pessoas acharam que eu que estava liderando vocês. Não sou, infelizmente não sou, porque eu tenho uma admiração muito grande por vocês e desejo que mais jovens se interessem e participem desse movimento para lutar não só pelo transporte, mas para lutar por tudo que a cidade precisa melhorar. Que eles tenham mais consciência do voto, que eles saibam para quem eles estão votando, saibam por que eles estão votando e assim juntos construímos uma cidade melhor. Eu não podia deixar de mencionar e eu queria parabenizar e que vocês façam mais isso e que vocês sejam mais presentes também, não só hoje com essa pauta, mas em outras sessões que vocês puderem participar. Nós estamos seguindo aí, talvez a gente errou sim de não ter se posicionado de uma forma mais detalhada e uma forma mais firme. Eu me posicionei algumas vezes, mas talvez faltou um pouco de conteúdo, sim. Eu concordo com vocês também em relação a isso. Mas nós estamos seguindo algumas etapas. Acontecerão as audiências públicas que vocês terão oportunidade. Ali vocês vão exercer o dever de vocês, de participar assim como cidadão e cobrar. É ali o momento que vocês vão poder cobrar. Né? Muito bacana aqui vocês, de uma certa forma, fazendo essa pressão, mas são situações que a gente tem o conhecimento. Eu não quero que vocês pensem que assim, a gente está omisso, a gente não sabe. A gente sabe sim, a gente também quer um transporte de qualidade. A gente mora nessa cidade, a gente nasceu aqui, a gente vive assim, como o Juninho falou, a gente vai viver aqui para sempre, a gente quer ter orgulho de falar. A minha cidade... desculpa a palavra, ela arregaça no transporte público. Eu quero ter orgulho de falar isso, eu quero que a nossa cidade seja referência, não só em transporte, saúde, educação e tudo mais. Certo, gente? Eu tinha um monte de coisa para falar, mas eu acho que depois, no final, a gente vai poder ter oportunidade de diálogo. E, enfim, agora eu acho importante, a partir desse momento, a gente também pensar na tribuna livre e a gente dar oportunidade para que as pessoas possam dialogar com a gente aqui no momento da sessão por todos os assuntos que são discutidos. Então, continue esse movimento e faça o movimento para a tribuna livre também, para a gente trabalhar juntos, porque todos nós temos o mesmo objetivo, que é melhorar todos os serviços dessa cidade, tá bom? Obrigada a todos. E a todas! Micael Fernando dos Santos. Com a palavra. Tirar a máscara aqui um minutinho. Pessoal, primeiramente cumprimentar a todos presentes, tá? Aos internautas. Cumprimentar toda a equipe da Guarda Municipal, sempre em apoio aí conosco. Quero cumprimentar também os colegas e informar a população aí que está sendo um prazer trabalhar nessa casa. Eu me sinto honrado em prestar esse serviço, esse atendimento e fazer jus a cada voto que eu recebi na cidade de Caieiras. Obrigado, presidente. E o que é mais interessante é saber que todos aqui têm um pensamento em comum, em conjunto, que é a questão do transporte. Aqui ninguém está sendo omisso. Desde o começo do ano, quando eu me sentei aqui, eu tive o prazer de conversar com cada um deles, foi dito que o transporte precisa de mudança, precisa de alteração, e esse seria o ano da renovação. Então, assim, eu acho que é de grande importância que nós consigamos fazer com que isso aconteça. As audiências públicas estão aí para serem acompanhadas, porque eu costumo falar assim, que chutar cachorro morto é fácil, né? Mas estar aqui, acompanhar e viver o que a gente vive não é fácil. A cobrança é diária em todos os sentidos. Eu quero ter o prazer, novamente, de sair nas ruas e falar com cada pessoa que olhou no meu olho e sentiu a confiança e dedicou o voto, responder na mesma altura com que eu fiz a solicitação desse apoio.
a Câmara ela se mostra muito atuante. Eu acho que em 8 para 9 meses aí, que a gente está realizando esse serviço, mostra que cada um tem a sua competência, cada um tem o seu modo de agir, seu modo de atuar. E isso eu acho que faz com que a cidade desenvolva ainda mais. Temos outros problemas como saúde, educação, segurança, mas como o tema é transporte, eu quero deixar bem claro que não só eu, como todos aqui, estamos aí, tá? Em cima da empresa, notificando, a minha assessoria diariamente, né, semanalmente manda, sabe, é um cúmulo você ter que ficar uma hora e pouco no ponto de ônibus, você pagar o absurdo que é uma taxa, né, da tarifa. Então isso aí nós acompanhamos porque nós somos moradores, nós vivenciamos isso. Eu faço sim também o uso do transporte público e eu sei dessa questão e a gente ouviu muito isso, né, todos nós, durante a campanha de rua, tá? Então eu, assim como todos, mostro esse repúdio com esse serviço mal prestado, tá bom? Eu quero aproveitar também, presidente, e falar de uma moção que eu fiz, né, em nome de todos nós vereadores aí, agradeço, que é referente ao incidente que teve dias atrás lá no Juqueri, né, no Parque Estadual Juqueri, onde 80% da mata foi queimada. Então, nesse momento aqui, eu quero parabenizar a Defesa Civil, os guardas civis, os agentes de serviço de urgência, né, o pessoal do SAUR. Quero também cumprimentar os agentes do Departamento Municipal de Trânsito, né, o pessoal do Demutran, e a todos os voluntários que tiraram seu tempo, saíram das suas casas para ir lá e combater o incêndio, né, que foi um incêndio criminoso. Isso causou um dano tão grande ali no nosso parque, né, que está bem próximo aqui, parte dele também faz aqui uma divisa com a cidade. Esses profissionais estão de parabéns, guerreiros, atuantes. Quero aproveitar e mandar um abraço para os meus amigos que me ligaram no dia que teve toda a correria da queima, solicitando, né, pô, Micael, como que eu faço para ser um voluntário, como que eu faço para ir até o local? Eu tive contato com a Diana. Diana, meus parabéns, você está sendo exemplar na atividade que está sendo a ti, né, merecida. E ela me passou o contato, fiz com que todos ligassem, e ela passou caso a caso como seria esse atendimento. Porque, antes de mais nada, ser voluntário é bacana, é muito, muito útil, mas também temos que pensar na vida de cada um daqueles que foram até lá, porque não é fácil, às vezes até sem um preparo isso se torna muito perigoso. Tá? Eu deixo aqui minhas considerações, informo a todos que estou e continuo prestando um atendimento, na medida do possível, me coloco à disposição, tá, de todos, porque são mais de 100 mil habitantes, acho que o vereador ele atua em toda a cidade. Eu acho que é esse o trabalho que a gente tem que exercer aqui. Lembrando que eu não sou vereador, eu estou vereador, tá? E peço aí a todos, né, que Deus abençoe cada um de vocês e uma boa noite. Vladimir Panelli. A palavra, senhor presidente, peço autorização de falar aqui no meu assento, até para a gente ir mais rápido, porque eu estou sedento pelo debate. Prometo a vocês que não vou falar sobre o transporte nesse momento, porque a gente vai ganhar tempo de discutir isso por um longo período agora, logo depois da sessão. E obviamente que é um tema apaixonante, recorrente, não só o do ônibus, mas outras situações que o município vive, como, por exemplo, o caso do CTR, do Centro de Tratamento de Resíduos, que também tem a mesma importância. Mas quero cumprimentar os colegas vereadores, presidente, a mesa, quero cumprimentar esses rostos aqui que são quase todos conhecidos, cumprimentar os tios da perua que estão aí, que estão envolvidos no transporte, direta e indiretamente, cumprimentar a Guarda Municipal que sempre esteve presente, senti falta da Guarda na última sessão, tornei isso público. Quero cumprimentar os internautas, o pessoal que está em casa, o pessoal dos jornais que dão cobertura de maneiras equivocadas, mas dão cobertura, e essa visibilidade para nós é importante, não só pelo que a gente faz aqui, mas pelo projeto que não, pelos projetos que não são nossos, são de todos vocês. Bom, eu quero falar um pouquinho do que eu fiz essa semana passada, de coisas importantes, e uma delas é um convênio que o prefeito Lagoinha assinou com o governo do estado, com a Secretaria de Justiça, que é o CRAVE. Há algum tempo atrás, eu criei um projeto de lei que criou um app, que a mulher aperta aquele app e ela explode na sala de monitoramento, não é, em tempo real,
com a localização de onde ela está, obrigando aquela pessoa que está no monitoramento a acionar uma viatura da guarda que está mais próxima daquela ocorrência, que está sinalizando que ela está sofrendo violência doméstica, ou qualquer outro tipo de violência, ou ela, ou a família, ou a vizinha, ou etc. Então, esse socorro é um socorro muito rápido, não é? A gente gostaria de fazer esse socorro em mais ou menos 5 minutos para tentar salvar essa mulher. Essa legislação tinha um segundo momento, que era para aquelas mulheres que já tinham medidas protetivas, que essa iria receber um chaveiro, que além do telefone celular, o app, que o companheiro, marido, namorado, poderia tirar dela, né, para poder cometer a violência, ela tinha um segundo dispositivo como um controlinho de portão automático no bolso, as de medida protetiva, apertando teria o mesmo efeito lá no monitoramento, dizendo lá para o agente de trânsito, o agente de monitoramento que está lá, ou o guarda municipal, que há uma ocorrência muito grave em andamento. Tanto é que nesse modelo tocava uma sirene, soava uma sirene dentro do monitoramento, dizendo, olha, é urgente, urgentíssimo, ela vai morrer. Né? Então, isso aconteceu na gestão passada, continua funcionando e operando nessa gestão do prefeito Lagoinha, e isso tinha alguns desdobros. A gente também pensava em dar para essa mulher que foi vítima de violência doméstica um segundo momento de atendimento, porque muitas vezes, depois de apanhar, ela tem que dormir na mesma cama do marido. E como é que se faz isso? Ela tem que voltar para casa, tem que cuidar dos filhos. Então, qual foi a proposta para aquela época? A proposta era, na faculdade, a gente criar e unificar, junto com o Sejusc, que é um tentáculo do Judiciário de Conciliação, junto com os alunos do direito da faculdade, a gente criar um dispositivo em companhia do governo do Estado com a Prefeitura de Caieiras. A Prefeitura entraria, então, com espaço, com uma assistente social e uma psicóloga, para conversar com essa vítima, né, para ver o que ela precisa naquele momento. Né? Se ela precisa sair, se afastar do lar, então o prefeito Lagoinha criou a casa de transição, a gente tira ela de casa e coloca ela provisoriamente nessa casa de transição, porque em casa ela corre perigo. No segundo momento, ela passa por um psicólogo que vai trabalhar a cabeça dela, no sentido de poder facilitar a convivência dela com o mundo, depois daquilo, com o vizinho, com a família e etc. E aí entra o CRAVE, né, que foi uma indicação deste vereador, que o prefeito Lagoinha acabou de assinar o convênio com o Estado. Então, hoje, vai funcionar esse serviço na ponta com o SOS Mulher. Logo em seguida, a gente está criando uma viatura chamada Maria da Penha, né, Guardiã Maria da Penha. O coronel Telhada, inclusive, me deu uma viatura para que tenha esse nome. O Márcio Nakajima, que é um deputado estadual, o irmão da Mércia Nakajima, aquela que foi morta por um PM, jogou o corpo lá na represa de Nazaré Paulista, tem um interesse muito grande nessas questões de violência contra a mulher, e a gente então pode fazer uma operação de cabo a rabo, que nem diz o caipira, né? A gente atende a mulher quando ela está sofrendo a violência, atende ela no segundo momento, talvez um afastamento do lar, um acompanhamento psicológico, um aluguel garantido, que a lei também tramitou aqui, é de autoria de algum colega vereador. Então, isso demonstra que a gente tem que sim se preocupar com essas questões da violência doméstica, e faço um agradecimento, então, pelo convênio do CRAVE que já foi firmado, e em curto tempo nós vamos ter esse serviço para vocês, mulheres, completos, e para ajudar alguns homens canalhas e covardes que praticam esses atos contra as mulheres, que precisam sim ser punidos, não é? E o aluno da faculdade entra exatamente nesse ponto, supervisionado pelo seu professor, ele vai mover uma ação contra o cara, ou de afastamento de lar do cara, né, ou de reparo dos danos que causou à família, e assim por diante. Então, isso sempre visando esse atendimento. Fiquei muito feliz também, porque nós fizemos uma parceria com a Cooperativa de Pães, um projeto muito interessante. Eu sempre sou um defensor das cooperativas. Eu acho que o modelo de cooperativa, para quem não sabe, eu fui dono da faculdade durante 12 anos, e o modelo que eu tinha de atuação com os meus professores, com os meus funcionários, era o modelo cooperado. Todos, nunca tive uma ação trabalhista, porque pagava tudo que o INSS paga, e a gente paga menos, não é? Então, a cooperativa é um modelo de negócio onde as pessoas se otimizam. Então, uma mulher pode trabalhar na cooperativa 2 horas,
para poder compor a renda que às vezes o marido está desempregado ou a renda familiar. Ela vai lá na cooperativa, trabalha 2 horas, vai receber por aquilo, mas ela deixa de pagar a empresa, né, a cooperativa, deixa de recolher os encargos sociais, então ela pode vender aquele produto mais barato e gerar mais empregos. Então eu acho que isso fomenta a microeconomia circulante, o dinheiro circula mais, que é o grande combustível de aquecimento da economia das pequenas cidades. Então, fica o prefeito Lagoinha, que renovou o contrato dessa cooperativa, ela ainda não está funcionando, ela vai se instalar ali no Serpa, ela vai vender pão para a comunidade mais barato, porque ela tem o benefício de ter um espaço que é público, né? O caso do Adilson, que é o presidente da cooperativa, conseguiu uma emenda da Alessi Brandão, da deputada Alessi Brandão, para poder fazer as adaptações do prédio, e essa cooperativa agora com um contrato de 6 anos, renováveis por mais 6 anos, passa a operar ali no CEPA, dando oportunidade de trabalho para quem queira trabalhar, otimizando o tempo, tenho 2 horas, vou lá e contribuo com 2 horas, recebo lá semanalmente, diariamente, ou como a cooperativa decidir, mas acho que isso foi um avanço, e a renovação desse contrato também foi um avanço, e eu cumprimento o prefeito por isso. Quero fazer publicamente aqui, infelizmente, né, lembrar do falecimento do colega Júlio, com quem eu trabalhei durante 10 anos que fiquei na prefeitura, o Júlio Pastor, que começou como fiscal da prefeitura, depois tinha cargo de chefia e inclusive de diretoria. Acredito que todos aqui, os mais antigos, todos passaram em contato com o Júlio, né, atendia as pessoas muito bem e tudo mais. Infelizmente, no dia 24, agora no mês passado, o Júlio faleceu, muito jovem, não é? E a gente deixa sempre um pesar, não só pela convivência, mas pelo trabalho, pela presteza que ele sempre teve com todos nós vereadores, com todo o público de um modo geral. Trabalhava num setor muito nervoso, que atendia muita gente, e ele sempre foi, não porque morreu, mas sempre foi um homem do bem, de bom coração, e eu rendo aqui todas as minhas homenagens. Inclusive, se o presidente me autorizar, eu gostaria de pedir até uma salva de palmas, para a gente não ficar 1 minuto de silêncio, senhor presidente. E, inclusive, se o senhor puder pedir isso também. Desculpa, só eu acrescentar. Não, pode. Nós perdemos uma funcionária também, da alimentação, a querida Rosângela, que era cozinheira lá na MMI Roberto Schiavo. Eu fui professora lá em 2009 ou 2010, se eu não me engano. E ela era uma tia da cozinha, muito querida pelas crianças, um patrimônio que era da nossa Secretaria de Educação. Infelizmente, veio a falecer ontem, e eu quero aproveitar e prestar essa homenagem aí, junto com o Júlio, que também foi um querido, e contribuíram da melhor forma possível para a nossa cidade de Caieiras. Podemos bater uma salva de palmas para essas pessoas? Ô Panelli, só 1 minuto aqui também. A gente acabou esquecendo de falar da esposa do seu Sebastião também, que veio a falecer agora, seu Sebastião, seu tião da prefeitura, funcionário da prefeitura há muitos anos aí, e a esposa dele também veio a falecer aí. Meus sentimentos, né? Os nossos sentimentos a toda a família dessas 3 pessoas aí que teve essas grandes percas aí. Obrigado. Maravilha, vocês só abrilhantam aqui o meu tempo, apartando. Eu acho que é sempre oportuno a gente dar oportunidade para todo tipo de comentário, só melhora mais ainda o que a gente está dizendo aqui. Também estive na Associação Santa Clara, aqui no bairro da Vila Rosina. É uma associação muito atuante, talvez seja a primeira associação de Caieiras que conseguiu um projeto de habitação para a construção de 132 unidades, através do Minha Casa Minha Vida, fase 1, né? De Jundiaí até São Paulo, não tem nenhuma outra cidade que conseguiu isso, para um público determinado lá da Vila Rosina. Isso necessita de uma contrapartida da municipalidade. O prefeito Lagoinha está estudando com carinho para a gente dar continuidade num projeto que já é antigo e a gente conseguir acrescentar mais 130 e poucas unidades de habitação para esse povo necessitado. Fora isso, essa Associação Santa Clara tem uma pequena sede, tem lá 4 ou 5 computadores e presta serviço a 70 crianças todos os dias, a idosos e etc. Atende muita gente e, infelizmente, não é reconhecida pelo poder público. Não recebe uma cesta básica, não recebe nenhuma atenção do poder público no sentido de criar um caminho de facilidades entre o que a prefeitura pode fazer e dando como um tentáculo da prefeitura a segurança de alguém estar fazendo o que aquilo, às vezes, nós públicos somos incompetentes para fazer. E a gente tem que reconhecer isso. A gente não consegue estar
em todos os lugares ao mesmo tempo, contrariando com isso a lei da física. Mas essas associações estão muito próximas da população. Então não custa a gente fomentar isso com as associações e essas associações fazer aquilo que a gente não tem capacidade de fazer. Então, levei lá a secretária Luciene Mosca, da Promoção Social, credenciou essa associação, vai passar a cooperar numa linha de cooperação de trabalho mútuo, de assistencialismo a essas famílias que necessitam. Então, isso também deixa a gente muito feliz e contente. Consegui, naquele momento, junto com o prefeito Lagoinha, para 70 crianças, um passeio gratuito lá no Sítio Holândia. A prefeitura vai cooperar com o ônibus, eu consegui lá de graça o dia, né, passagem do dia, a gente vai comprar lá os lanches e etc, e vamos proporcionar para esse pessoalzinho da Rosina, que não tem, né, muitas vezes condição de fazer isso com recurso próprio, otimizando um pouquinho do que é da gente, que está sobrando e a gente pode fazer pelos outros. Quero também falar um pouquinho sobre o Instituto de Criminalística. Parece que tem uma indicação do Josi, mas existe já um debate muito antigo, antes mesmo do Josi ser vereador, de a gente trazer o Instituto de Criminalística para Caieiras e para a região. Não sei se vocês sabem, hoje um cara morre num acidente aqui na rodovia, demora 7, 8 horas, 9 horas para o corpo sair dali. Então é um suplício para a família. Não vou dizer que é um suplício para o cadáver, porque já está morto, mas se assim ele pudesse se ver, obviamente que ele não gostaria de ficar lá 7, 8, 12 horas, às vezes, esperando o carro de necrópsia, a perícia, poder fazer a perícia no cadáver e na situação do acidente, para poder, então, levar esse corpo embora. Por quê? Porque o IC de Guarulhos é que faz o serviço aqui em Caieiras. Não faz só em Caieiras, faz em Cajamar, em Franco da Rocha, Francisco Morato, em Mariporã. Então, o perito que é de lá de Guarulhos, que já tem lá as suas tarefas a se fazer todos os dias, tem que largar lá para vir fazer aqui. Quase 70 quilômetros de distância aí de volta, o cara já chega aqui mal-humorado, chega atrasado, quando chega. E a gente fica aqui, como estamos há 59 anos, sem um IC aqui, sem um Instituto de Criminalística que possa fazer essas perícias muito mais rápido, não é? Então, para isso, eu até sugeri em alguns debates anteriores que nós temos um consórcio na região, chamado Simbajur. O consórcio é um conglomerado de 5 municípios que deveria, em tese, né, usar os recursos que esses 5 municípios colocam no consórcio para essas questões que não é só de uma cidade. São questões de várias cidades, porque Franco também precisa do perito, Cajamar a mesma coisa. Então, eu sugeri que esse consórcio, que tem lá mais de 2 milhões em caixa, nunca gastou esse dinheiro, porque é inoperante. O consórcio é totalmente inoperante. Eu estou aqui na vida pública há 22 anos, o consórcio existe há 32 anos e não consegue gastar um dinheiro. Então, isso é um péssimo sinal, porque se não consegue gastar dinheiro, porque é inoperante. Só gasta com café da manhã, com encontros para se debater não sei o quê, e isso eu já falei publicamente, uma vez que me deram a fala numa reunião do consórcio. Depois daquilo, lógico, nunca mais me deram a fala, porque eu disse exatamente o que acontece com o consórcio. Nada. Nós brigamos nessa defesa dos animais, quem é cachorreiro sabe que a gente abraça essa causa, de construir o canil público lá no Juqueri, com um canil para as 4 cidades, ou 5 cidades. Cajamar fica um pouco mais distante, quase nunca se aproxima da gente, se aproxima mais de Jundiaí, e simplesmente não deu. Então o consórcio continua com dinheiro sem fazer nada. Então que o consórcio consiga custear um aluguel de uma casa, né, e as despesas que eventualmente se tem com essa célula do núcleo lá do IC, para que gaste um pouco de dinheiro e fale pelos 5 municípios e agrade também quem necessita desse tipo de operação. Então isso está acontecendo, deve em breve a gente também ter resposta sobre isso. Deixa eu ver o que mais aqui. Uma indicação também que eu pedi para o prefeito. Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu estava indo num evento lá na Reibo e eu estava com o meu carro passando aqui o viaduto, entrei naquela faixa porque eu estava apertado, né? Eu não sei se vocês sabem por que existe aquela faixa pontilhada ali no viaduto, que só pode passar um carro, porque aquilo é uma canalice do governo do estado que fez um viaduto subdimensionado. Então, para não passar 2 carros e aumentar o peso e cair numa zona de perigo, eles fazem uma faixa para você não usar o viaduto inteiro, para que passe só um carro. Alguém já percebeu isso alguma vez? É exatamente por isso, né? E eu peguei a faixa, estava com pressa, tinha lá uma viatura da 4ª Companhia
do 5º BPRV, que é o batalhão da Polícia Rodoviária, e o guarda já me parou e já tascou a multa. Fui conversar com ele, explicar, ele, eu não estou lhe perguntando nada. Foi super mal educado. Depois disso, eu fiz uma representação contra ele, mas me caiu uma ficha, né, de a gente poder falar com o governo do estado através do núcleo DR, para que a gente pudesse usar esse acostamento para diminuir o fluxo de trânsito que ficava nessa rodovia, que fica ainda, né? Então nós conseguimos usar o acostamento do Pacheco até o Espetão, dos dois lados, isso já está acontecendo, melhorou um pouco, né, com outras medidas que você tem que tomar, obviamente que a coisa melhora, mas outro dia também eu fui passar por ali e encontrei uma fila do McDonald's gigantesca e não deixa ninguém passar, ficou pior do que já era antes. E aí, como se não bastasse a do McDonald's, a do Habib's. E aí, como se não bastasse um pouco mais para frente, a do supermercado Federzone. Nada contra essas empresas, pelo amor de Deus. A gente tem até muita simpatia, porque a gente é cliente delas também, não é? Mas eu acho que o governo do estado precisa tomar uma providência com isso. Tem que chegar para esse pessoal que necessita desse cliente e dizer, ó, vocês comprem, loquem, façam uma área aí de estacionamento maior, um núcleo, né, de estacionamento maior, um pátio, para que essas pessoas não fiquem no meio-fio da estrada, atrapalhando o fluxo do mesmo jeito. E é o que acontece, vocês todos são testemunhas disso, é o que acontece diuturnamente na cidade. Então, estou pedindo uma atenção especial para o prefeito, obviamente que se tem muito mais representatividade do que nós, para que possa exaustivamente provocar o governo do estado para que ele possa resolver essa questão para nós. E por último, presidente, desculpa me alongar um pouquinho, mas são muitas coisas, eu quero parabenizar a doutora Adriana Rader, que é presidente da OAB Subseção Franco da Rocha, porque há tempos que a gente imagina que Caieiras tenha uma casa do advogado e que Caieiras tenha uma subseção, não é? Que a gente não seja e continue sendo dependente, já que nós nos emancipamos de Franco da Rocha há 60 e poucos anos, que a gente tenha, não é, uma subseção em Caieiras da OAB. Para quê, gente? Para que a OAB possa atender vocês, possa atender com advogados gratuitos aquilo que às vezes a pessoa não tem condição de pagar, de fazer um divórcio, fazer uma contestação de uma ação e etc. Então a doutora Adriana, muito eficaz nessa gestão dela junto à OAB de Franco da Rocha, tem já autorização da OAB São Paulo para criar a Casa do Advogado aqui em Caieiras. Então, a gente pede ao prefeito Lagoinha, inclusive tinha uma reunião marcada hoje, mas foi adiada, que também o prefeito ajude as instalações disso, compartilhe um pouco no aluguel dessa casa, no pagamento da água, da luz, porque isso, obviamente, vai se traduzir em bons préstimos à população. Então, eu acho que nós temos uma obrigação disso, de criar. Eu, como sou advogado, muita gente vem me procurar para que a gente possa fazer esse tipo de trabalho. Porque chega, às vezes, no PAJ, na assistência judiciária gratuita, e não consegue, não tem mais agenda, não tem mais quem possa defendê-los. E aí eles migram para todo mundo, pedindo, pelo amor de Deus, principalmente nessa casa, para que arrume um advogado para eles se defenderem ou para entrarem com uma ação contra alguém. Então isso vai melhorar e muito. Então agradeço a oportunidade dos colegas de poder falar sobre esses temas e agradeço vocês pela paciência comigo. Obrigado, viu, gente? Só complementando a fala do vereador, a gente mora para o lado do bairro de Jardins Eucalipto, tanto eu quanto a Zefinha, a gente sofre bastante com esse trânsito, né, que perturba uma boa parte aí dos moradores cairenses, e há muitos anos, então hoje prefeito, vereador Lagoinha da época, brigou muito para que fosse feito alguma coisa ali para tentar solucionar aquela situação. E agora recente tivemos uma reunião, inclusive, eu e ele, para tratar desse assunto que é referente àquele pedaço dali para frente. E referente também a que se citou do IC para a nossa cidade, também acabei de fazer esse pedido aí do IC aqui para a região, para a nossa cidade e região, até porque eu acho que quem não passou conhece alguém que passou já momentos difíceis com pessoas que faleceram e ficaram acabando tendo que ficar dentro de casa por horas e horas, né? Eu, inclusive, passei e por esse motivo aí também a gente acabou sentando e conversando e estamos buscando isso daí e fé em Deus, em breve se tornará realidade. Obrigado.
Não havendo mais vereadores para fazer uso no tema livre e havendo número regimental, passa-se a ordem do dia. Projeto de lei número 101/2021, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre: autoriza a celebração de convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, objetivando a implantação da Delegacia de Defesa da Mulher, Sala Lilás, do município de Caieiras e da outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Só para discutir rapidamente, senhor presidente. É louvável essa atuação, tentando trazer para cá a Delegacia da Mulher, que é o que completa todo esse projeto que a gente tem aí. Mas a gente sabe da dificuldade disso, né? Há um movimento muito grande do governo do Estado, infelizmente, do falso governador Dória, no sentido de fechar distritos policiais de cidades com menos de 100 mil habitantes, ou no entorno disso. Então já existe um projeto de fechar a Delegacia das Laranjeiras. Agora, pergunto aos senhores, por que, fora que a gente dá funcionário, fora que a gente dá o prédio, fora que a gente paga a conta de água e de luz, o governo ainda quer fechar, porque ele disse que o custo do funcionário lá é alto para ele, né? Custo maior é da população que tem que tomar ônibus para vir na Delegacia de Caieiras e deixar muitas vezes de registrar ocorrências, como acontecia antigamente, que aquele distrito foi criado em 2003. Então, vejam só, se já está querendo fechar um distrito que ele pouco paga, imagina se ele vai construir, infelizmente, uma Delegacia da Mulher. Então, a gente precisa ser consciente nisso, que obviamente o nosso trabalho aqui é pedir, como vocês vêm aqui para pedir, nós também pedimos para alguém. Mas alguns pedidos, eles soam assim como pirotecnia, porque esse cara, desculpa aí a expressão, não é? Ele pensa muito nele, muito na vaidade dele, muito pouco nas pessoas. E a gente, eu acho que também devia fazer uma moção de repúdio, no sentido desse presságio de ele querer fechar o Distrito Policial da Laranjeiras, que eu acho que é uma perda muito grande para nós, né, de qualidade de vida e de poder nos recorrermos à polícia quando a gente precisa. O projeto ainda está em discussão. Quero parabenizar o secretário de Segurança, o Guilherme Rigo, e o prefeito. Teve essa já, como o próprio Anelli diz, já que o Estado é omisso em relação à Delegacia da Mulher, foi uma sacada aí esse convênio para transformar, né, e criar a sala, né, implantar na Delegacia de Defesa da Mulher uma sala lilás, que eu acho que vai fazer a diferença aí no município de Caieiras. Então, parabéns aí pelo projeto e pode contar em relação à moção de repúdio. Na Delegacia de Laranjeiras, algumas pessoas já me procuraram. Acho que todo mundo já fez pedidos aqui em relação à delegacia funcionar 24 horas, funcionar no final de semana, aquela tristeza que a gente sabe quando a população precisa. E ainda tirar a delegacia que tem lá, acho que vai ser no maior bairro, né, que nós temos hoje aqui em Caieiras, será um desserviço aí do Estado. O projeto ainda está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 102/2021, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre: altera a lei número 5.424, de 8 de dezembro de 2020, e dá outras providências. Questão de ordem, senhor presidente. Sim. Eu gostaria de pedir vista para melhor estudo desse projeto. O pedido de vista da vereadora Projose é regimental. Coloco o pedido de vista em votação. Quem pediu não tem que votar. Diogo. É muito álcool em gel, minha digital tá falhando aqui. Já foi. Pedido de vista aprovado.
Projeto de lei número 44/2021, de autoria do vereador Micael Fernando dos Santos, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo a criar um cemitério para animais domésticos de pequeno e médio porte no município de Caieiras e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Com a palavra, presidente. Projeto Cemitério Pet, é um projeto que vem aí na questão até do carinho, do amor que as pessoas têm pelos animaizinhos, né? A gente sabe que adotar um animal ou ter um cachorrinho, um gato, que seja, é algo bem bacana. Assim, acaba sendo até um ente da família, né? Eu acho até legal quem tem um animalzinho em casa, sabe o carinho e a tranquilidade e a paz que traz, né? E hoje na cidade, a gente não tem um local para que esse animalzinho, quando vinha a morrer, a falecer, seja enterrado. E muitas vezes as pessoas acabam deixando ele em locais inapropriados. E também é até doloroso para a família, né? Ter aquele animalzinho que carregou com tanto carinho e após, sei lá, ter a vida perdida aí, né? Vinha a falecer, ser descartado dessa forma. Eu acredito, presidente, que com esse cemitério pet, isso vai trazer também, além de uma forma correta, né? Que cada animalzinho seja enterrado, também vai trazer mais tranquilidade, né, para os donos, né, porque o vínculo é muito grande, né. Quem tem um animal, como eu falei, sabe do carinho que é, né. Perder um animal de estimação já é algo doloroso. E vê-lo sendo enterrado de forma improvisada causa um dano emocional ainda pior. E o projeto aí pretende amenizar parte dessa perca. E também proceder de forma respeitosa e responsável quando ocorre o falecimento. Peço aí também atenção nesse projeto, tá? Obrigado aí, presidente, e boa noite. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 104/2021, de autoria do vereador Josemar Soares Vicente, Lagoinha Jose, que dispõe sobre: determina no município de Caieiras o desligamento durante a noite da iluminação dos estabelecimentos comerciais e da outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Espera aí. Só um minutinho. Agora foi. Não registrou. Pode? Josi. Diogo, deu um... Pode repetir a votação, por favor. Birruga, Alemão, Eudes. Projeto aprovado. Projeto de lei número 105/2021, de autoria do vereador Carlos Alberto Albino Júnior, Juninho, que dispõe sobre: institui no município de Caieiras o uso do colar de girassol como instrumento auxiliar de orientação para identificação de pessoas com deficiência não visível e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Para discutir, senhor presidente. Bom, eu quero pedir a colaboração de todos, porque é um projeto muito importante, porque quem sabe o que passa no dia a dia com essa situação, né? Então temos bastante mães, pais que têm os seus filhos com deficiência que não é visível, e muitos deles acabam descobrindo muito tarde, né, essa certa deficiência. Eu vou falar, por exemplo, de uma do autismo, né, que não é visível. Então, esse projeto vem de encontro também. Eu vejo que, principalmente na nossa cidade, tem muitas mães que passam por isso, né? Não tem nenhum tipo de ajuda, e eu acho que está na hora, já passou, né, da hora. Eu também, por ser educador físico, passou da hora da gente olhar para essas pessoas com um olhar
diferenciado, um olhar de carinho, né? Eu vejo também o presidente, o Fabrício, ele tem esse olhar voltado, Birruga, Josi, que sempre acompanhei, o Alemão, entendeu? Então eu acho que está na hora. Então eu peço a compreensão de todos para que esse projeto de lei seja aprovado, né? E até eu vi ontem, eu lendo o projeto ontem, né, para falar um pouco dele, eu vi uma foto que você postou, se você me permite, você estava com o seu filho tomando um café ou almoçando, e você falou, olha que lindo, mas ninguém sabe o que acontece. Isso. E você falou, olha que lindo, mas ninguém sabe o que acontece. Então, nós temos sim que ter esse olhar, e sendo aprovado esse projeto, com certeza, nós vamos correr atrás também para que capacite os profissionais para saber lidar com isso, tá? Porque eu sou professor, como a Josi também na área da educação, e vocês merecem todo olhar, todo o carinho do mundo, tá? Então, meu muito obrigado. Parabéns, Juninho, pelo projeto e pelo olhar. E fico feliz de ter mais uma, como nós temos aí outro, e entrou agora já com gás aí, com os projetos, com um olhar aí até bem importante para a cidade. Nós, inclusive eu e a Josi, nós fizemos alguns projetos de lei para pessoa com deficiência e infelizmente não foi, eu falo, até a Josi falou, né, tem que entender como que funciona o processo político. Infelizmente, alguns, não foi por falta de cobrar, mas alguns projetos não deram continuidade, o executivo, que a gestão não deu continuidade. Então, fica aí até o toque para a gente, o projeto sendo aprovado, a gente ir lá realmente e cobrar. Eu fiz um projeto de cartão acessibilidade, até por conta de não ser visível a deficiência muitas vezes, e não tem o direito, porque o cadeirante chega no lugar, todo mundo passa na frente. E as mães com filhos autistas reclamam que chega lá e a pessoa olha e fala, viu, mas ele não tem nada. Então, e a gente sabe que tem crianças que não ficam um minuto no mesmo lugar por conta da deficiência, por conta do autismo. E aí nós criamos a lei que é da coordenadoria e a coordenadoria da pessoa com deficiência. E a Luciane já tem data, inclusive, já está convocando para fazer o conselho da pessoa com deficiência. Eu acho que isso vai fazer uma diferença, porque daí tem a participação popular das pessoas e as mães podem participar aí de uma forma mais ativa. Parabéns, Juninho, pelo projeto. Só para finalizar, eu acho que essas crianças ou esses jovens e qualquer pessoa que tem esse tipo de deficiência não visível, elas são muito julgadas, as mães são muito julgadas, as pessoas não têm um olhar sensível e elas acabam achando que é falta de educação, que não foi educada. Eu acho que as mães que têm filhos com essa deficiência sentem isso. Eu sou professora e eu sempre peguei sala com inclusão, então eu sempre tive um diálogo com as mães para poder entender. No meu primeiro ano eu conciliava a sala de aula com a Câmara para entender todas essas questões, todas essas dificuldades, para que a gente crie políticas públicas aí para esse atendimento. E essa aí é mais uma. Então eu te parabenizo, Juninho, criar uma identidade, né, e criar e permitir um olhar sensível e um respeito para todas as pessoas com deficiência. Parabéns, eu vou votar a favor com certeza. E também já fazer um convite, né, presidente, que hoje eu faço parte da Frente Parlamentar em Direito, né, às pessoas, às crianças com deficiências e doenças raras. Inclusive, agora no próximo dia 13, estarei numa reunião, junto com a deputada Valéria e a ministra Damares, tratando sobre todos esses temas e trazendo todo esse projeto, esse trabalho aqui para a cidade. E parabenizo, tá? Todos que têm como essa preocupação e esse olhar voltado, tá? A quem tem a deficiência e doença rara. Que parece que não, mas tem bastantes casos no nosso município e vamos em cima desses projetos para que tudo aconteça, tá? Voto também sim, tá bom, Juninho? Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação.
Projeto aprovado. Projeto de lei número 106, 2021, de autoria do vereador Carlos Alberto Albino Júnior, Juninho, que dispõe sobre: institui no município de Caieiras o dia da criação do bairro Jardim São Francisco e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 107, 2021, de autoria do vereador Carlos Alberto Albino Júnior, Juninho, que dispõe sobre: autoriza a inserção de mensagem que especifica na contracapa do carnê de... Autoriza a inserção de mensagem que especifica na contracapa do carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 109, 2021, de autoria do vereador Anderson Cardoso da Silva, Birruga, que dispõe sobre: estabelece a gratuidade do transporte público municipal em favor dos acompanhantes das pessoas deficientes e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Josi Alemão. Não tem previsão. Projeto aprovado. Projeto de lei número 110, 2021, de autoria do vereador Anderson Cardoso da Silva, Birruga, que dispõe sobre: institui no âmbito dos poderes executivo e legislativo municipais o Programa de Redução de Custos, PCR, e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 111, 2021, de autoria do vereador Micael Fernando dos Santos, que dispõe sobre: proíbe a cobrança de taxa de religação de água e energia pelas empresas concessionárias na hipótese de interrupção do serviço ter sido suspenso em razão da inadimplência e da outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. É poupar o contribuinte de pagar essa taxa, uma vez que já arcam com esses custos junto aos impostos, tendo em vista que as companhias já transformam esses valores em receita adicional. Desse modo, anseiam por serviços de qualidade e, mesmo após o pagamento do valor, pelas empresas cobram a taxa de religação, como se os consumidores ainda fossem devedores. Mesmo após a quitação dos débitos, embora seja obrigação para fazer a religação imediatamente, pois se trata de um serviço público essencial. Lembrando que, durante a pandemia, muitas pessoas tiveram essa dificuldade e ainda estão tendo, né? Porque é uma crise que assolou todo o país. E, além dessas empresas prestarem um mau serviço com o contribuinte, nada mais justo que esse projeto seja aprovado. Tá, presidente? Peço aí a atenção de todos, em especial do Executivo, para que dê continuidade. Tá bom? Obrigado. Um complemento aqui da palavra, presidente. Parabenizar o vereador por essa indicação, uma vez que, como você disse, né, a população já está sofrendo, já está ali cortando, que já não tem condição, né, financeira nem para estar com as contas em ordem, ainda tem que pagar essa custa aí, só piora só, tá? Parabéns, vereador. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto aprovado.
Projeto de lei número 112/2021, de autoria do vereador Micael Fernando dos Santos, que dispõe sobre: institui a campanha permanente de prevenção e tratamento da síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento físico e mental, no município de Caieiras, e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 113/2021, de autoria do vereador Fabrício Calandrini Nogueira, que dispõe sobre: institui no município de Caieiras a lista de animais considerados domésticos ou de produção para fins de gestão e operacionalização, e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 114/2021, de autoria do vereador Fabrício Calandrini Nogueira, que dispõe sobre: dá denominação às ruas que especifica e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Só para discutir, aproveitando também a presença aqui do senhor Luiz Roberto, da Tati, e também agradecer, né? Agradecer aí eu falo que ajuda ao município. Eu acho que quem não conhece, tem uma área ali no Morro Grande, próximo ao trevo ali do Jardim dos Abreus. É uma área bem grande, mas era uma área única, onde foi criando a rua própria, rua de servidão, né, que foi emprestada dentro da própria área particular, emprestada para aquelas pessoas, para chegar até o seu lote lá atrás, o seu terreno. Isso acabou se transformando numa rua, não só uma, como várias, né, são 5 ruas hoje, mas essas ruas não são legalizadas, são de terra, até porque ela é particular. Então a prefeitura não pode asfaltar, não pode colocar iluminação, caminhão de lixo não pode entrar, não recebe correio, e hoje nós temos, eu não sei ao certo o número de famílias que moram lá, mas nós temos um número grande de pessoas que residem lá e tem que buscar a sua residência ou colocar o lixo lá em cima. É um transtorno aí para essas pessoas, que também são munícipes, pagadores de impostos, até porque a área tem IPTU, né? É um IPTU, alguns separados, mas o que não é separado é único. E o senhor Luiz Roberto aí, e a Tati, que são herdeiros aí da família, cederam para a prefeitura, já tem 3 anos, se eu não me engano, mas não tinha andado para frente, e agora tem que agradecer aí ao pessoal de projetos e o Lagoinha. Quando tem gestão e equipe, as coisas andam e funcionam. Então ficou 3 anos aí, infelizmente, enrolando. Já tinha doado, mas não tinha feito a coisa andar corretamente. E hoje a gestão, em 8 meses aí, praticamente em 6 meses que eu levei o projeto lá, eles já foram lá medir a área, confirmaram todas as medidas. E essa rua, né, a partir do projeto sendo aprovado, essa área passa a ser municipal, essa rua ser municipais, e a prefeitura vai poder dar direito a essas pessoas com iluminação, asfalto, caminhão de lixo e correio, e eu acho que isso traz dignidade, e nós temos que agradecer, né, porque foi uma doação, porque o terreno é particular, então só tenho a agradecer aí a toda a família. E eu queria, são 5 ruas, eu não vou me estender de ler todas aqui, nem o projeto, porque ele é bem extenso. Fabrício, pode pegar um minuto da sua fala? Claro. Então, essa rua aí foi uma rua que eu pedi para recapeamento, que até fiz em nome, para colocar o nome da Amanda, do avô dela, que está aí presente, tá? Então, é uma rua, eu agradeço por estar dando certo, mas é um pedido que eu fiz de recapeamento lá e graças a Deus vai dar certo. Então, valeu aí. Eu vou ler só a biografia do senhor Francisco Gomes dos Santos, que era o pai, né?
E era o gol da Amanda aqui, ó. Ela tá aqui presente. Ah, Amanda, não sabia. Eu conheço ele, não sabia. Por isso que eu fiz esse pedido aí, para homenagear ele. E eu acho que é justiça que essa rua principal, leve o nome dele, até porque ele que era o dono de toda a área. E o senhor Francisco Gomes dos Santos nasceu em São Paulo, no bairro da Lapa, aos 27 de março de 1916, descendente de uma família portuguesa, estudou em São Paulo, casou-se com Maria José da Cunha Santos, de cuja união adveio o nascimento de 9 filhos. Ingressou no Serviço Público Municipal de São Paulo, onde apresentou-se por tempo de serviço em 1958. Realizou seu sonho de aquisição de um sítio com 7 alqueires no bairro do Morro Grande, para descanso com a família. No entanto, imbuído do espírito empreendedor, promoveu plantação de eucaliptos e atividade de olaria para a fabricação de tijolos, com a marca AGS, iniciais do seu primeiro filho, Aniceto Gomes dos Santos, gerando empregos para a região, acolhendo famílias de trabalhadores por muitos anos. Promoveu ainda a construção de uma pequena represa para o funcionamento de um moinho, utilizado para beneficiamento de milho e cana-de-açúcar. Utilizado também por vizinhos para a fabricação de produtos para subsistências de várias famílias. Contribuiu com a economia da região e a formação do bairro do Morro Grande, juntamente com os primeiros moradores da região, senhor Lindolfo de Campos Soares, senhor Emanuel do Empório do Morro Grande e senhor José Rodrigues da Fazenda dos Abreus e o Alambique da Dona Leia. Faleceu aos 23 de maio de 1991. Que justo levar esse nome, e nós só temos a agradecer aí em memória do senhor Francisco e de toda a família, né, do senhor Luiz, da Amanda. A gente fica feliz, e agora essas famílias que moram lá vão ter dignidade com esse serviço que a prefeitura, eu inclusive já estou participando de até o Birruga, para você, o pessoal da Secretaria de Obras comunicou que incluiu na regularização fundiária, e o Estado não vai ter nenhum custo para a prefeitura. O Estado vai mandar verba já para recapear as ruas. O projeto ainda está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Projeto aprovado. Dê uma salva de palmas para o senhor Francisco. Obrigado. Não havendo mais matérias escritas para a ordem do dia, solicito ao primeiro secretário que verifique se há vereadores inscritos para a explicação pessoal. Não há, senhor presidente. Não havendo mais inscritos, convoco os senhores vereadores para a 14ª sessão ordinária, que será realizada em 15 de setembro de 2021, às 19 horas, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno. Agradeço aos senhores vereadores, agradeço ao público presente, à guarda, aos internautas, e declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.